É interessante, irmãos, essa palavra, mas o que eu vejo é que tem outros grupos com o nosso pensamento também. Mas as nossas igrejas, em geral, católica ou evangélica, ela está caminhando, mas no mesmo canto. Porque estão com medo de falar da palavra. Acham que essa palavra ela não alcança as pessoas. É como se fosse medo. Se falar, é doido. Então, não andam, né? Nas igrejas. E eu estava comentando aqui com o Anselmo e o pessoal aqui, em relação ao poder que tem um grupo maior com o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento que nós estamos tendo. O quanto seria maravilhoso em relação ao que está acontecendo no mundo. Seria vamos dizer assim, uma barreira ou achei um obstáculo ao que está acontecendo do mal que está acontecendo hoje no mundo. Seria uma libertação que Deus nos proporcionaríamos em relação a que todas as pessoas tivessem esse mesmo pensamento. É como eu comentei aqui com o Anselmo e com o pessoal. Se esse grupo maior, que faz parte do corpo muito desmembrado, imagine, vamos dizer que nós somos aquele dedinho mínimo, mas tem pessoas por aí também. Então, já não é mais um dedinho, são 2 dedinhos de um corpo. Mas imaginem um estado feito Pernambuco se todos tivessem essa mesma linha de raciocínio na palavra. Não seria mais 2 dedinhos, mas sim um braço. E aí seria muito diferente essa... O termo será. Será. Bom, será. Eu vou corrigindo aqui o português. Não, é porque é o tempo. Isso, o tempo. Então, será grandioso isso daí. Para todos nós, pessoas que têm essa linha de raciocínio. Eu vejo hoje nas igrejas essa parada. Porque pastores ou padres estão limitados a esse pensamento da palavra, mas não, eles olham, sabem que está só limitados e tem medo de falar realmente o que diz a palavra. Para eles vão pensar que ou o pastor ou o padre são doidos. Eu acho que é uma questão mais não é de medo, mas de interesse. Eles estão valorizando aquilo que não tem valor, colocando adiante do que é realmente de valor, que é caminhar com Cristo, né? Estão valorizando poder, posição, dinheiro, e estão esquecendo, estão deixando de crescer e impedindo que os demais cresçam, né? Os fiéis cresçam. Mas, trazendo um pouquinho do que você está falando, eu creio no texto que diz assim como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher. Então, o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Ele vai fazendo a colheita, né? Trazendo os seus, revelando aos seus, transformando aos seus, até que ele seja um em todos. Exemplo, irmãos, foi um tempo desse atrás, né? A Coreia do Sul, na união deles, mudaram o país. Uma simples coisa que eles fizeram. Mudaram o país. Então, por que não o mundo nós podemos mudar? Com certeza. Amém. Uma colocação de um pastor amigo nosso aqui, que desde quando ele manda uns textos, ele mandou um texto bem interessante com tudo que nós estamos conversando hoje.
Ele citou o texto lá em que Jesus estava no barco com os discípulos e foi acometido por uma tempestade no mar. E Jesus dormia no barco. E a pergunta foi: com todo esse agito, tu dormes? Nós estamos perecendo, não fazem nada. Ele transliterou o texto, né, conosco hoje, né? Estamos em Cristo, mas estamos pegando Covid, os nossos filhos pegam Covid, estamos enterrando parentes por causa da Covid. E isso nos traz medo e abala a nossa fé. E ele ressalta, concluindo o pensamento dele, um texto utilizado para que não deixemos que isso abale. Porque mesmo que pareça que ele está dormindo ao nosso lado ali, e a tempestade nos sacode, nos atemoriza, mas ele está ali, é o que importa. Temos que confiar que ele está aqui, que Cristo é o cabeça deste corpo desmembrado e ele quem nos dirige os passos, ele quem nos orienta, ele quem nos faz avançar. Então, não precisamos temer. Amém. Como o senhor Armando estava falando, eu compreendi nas palavras dele que é o entendimento de que, mesmo que nós pensamos que somos poucos, que estamos, pelo menos estamos dialogando, conversando a respeito desse assunto já há alguns anos, alguns meses, e isso tem crescido em nosso coração, isso tem nos unido cada vez mais, e pensando que há outros grupos assim também, é acreditar que realmente tudo que a gente crê, tudo que está sendo mostrado aqui, é mais nítido que o que a palavra diz está acontecendo, né? E tudo vai estar se cumprindo no seu determinado tempo exato, né? Estamos percebendo que o momento é esse, que precisamos avançar mais e mais, nos dedicar mais e mais, e que o momento é esse de avançarmos. E isso é crer assim, caminhar junto assim, eu creio que vai fazer, está fazendo uma grande diferença. Amém. E a palavra em cada reunião que nós estamos tendo vai sendo revelada, né? Essa do irmão Paulo Henrique, a do irmão Paulo Edson também, vai só contribuindo, juntando, né? E isso é gratificante para o conhecimento, mas eu digo mais, a tecla de novo, vou apertar essa teclinha de novo. Não ficar só nessa nossa reunião, onde nós estivermos, sejamos doidos para eles, né? E usar a palavra do que a gente está comentando aqui no grupo, entre o pessoal lá fora que está desconhecido, que não tem conhecimento da palavra, para que a gente vá incentivando essas pessoas a buscar a palavra. A ser louco também. A ser louco também. Mas esta é a mandado de Jesus, indo, né? Pregar. Isso. Não, fazer indo. Indo. Pregar, pois é. Então, é isso que a gente precisa, pregar, testemunhar dele. Há um ditadozinho que diz assim, que uma mentira contada repetidamente se torna a verdade, né? É assim que eles estão crendo. Mas a verdade, ela cabe em todo lugar. Repetidamente, ela vai se firmando e se torna uma rocha, né? Ela se concretiza. Ela passa de ser apenas algo contado e se torna uma ação. Eu fiz uma pergunta numa palestra que eu tive a uma adolescente. Eu falei sobre se ela sabe que ela pode não morrer. Justamente isso, ela disse, tá louco,
Certo. Interessante. Jesus veio e nos falou. E o que eu fiz, vocês poderão fazer também. Não só milagres, mas até mesmo a ressuscitação dele, que veio mostrando o que nós poderíamos fazer também. Está lá na palavra. É só buscar. E ela ficou meio assim, pé atrás, né? Lembre-se do que ele falou? Busque lá o conhecimento. Não fique só achando isso ou aquilo, não. Vá lá, peça orientação ao Espírito Santo e ele vai te mostrar. Ela ficou bem interessada, eu vou ver. Ó, faça isso. Amém. Muito bom.